A Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com este novo pacto de melhores e superiores promessas. Quero saudar os eleitos, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para esta tão grande salvação. A salvação de Jesus Cristo, através da sua morte e a ressurreição, do sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos deu eterna e segura salvação. Paulo diz aos Colossenses que neste reino do Filho do seu amor, nós temos remissão e redenção de pecados. Pecados passados, presentes e futuros. Somos absolutamente livres. O profeta disse que éramos como escarlate, vermelhos, por causa do pecado, por causa de nossa natureza adâmica, Adão na nossa carne, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos mais alvos do que a neve, mais alvos do que a lã branca, a branca lã. Bem-vindos sejam todos ao programa da Cristo Vive. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Estamos numa rede mundial. Primeiro, aqui no Rio de Janeiro, pela rádio 93.3, a El Shaddai. São 4:02 da manhã. Estamos pela rede CNT ao meio-dia, diariamente, também meio-dia e 2. Estamos pela rede TBN, pegando pela televisão Europa, África e Oriente Médio, e estamos numa rede de rádios e televisões UHF pelas ilhas, começando de Madrid até as Ilhas Canárias. Nós temos um trabalho muito grande. Também nos Estados Unidos, pela Fox, estamos chegando até o seu lar. Bem-vindos sejam todos. Este é um programa cristão, é um programa evangélico, é um programa também de ensino, de encorajamento, baseado, única e simplesmente baseados na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é perfeita, ela se explica, ela não pode voltar vazia. E certamente hoje, Deus que não permitirá que esta palavra que vai ser semeada no seu coração volte vazia. Especialmente porque eu sinto como um profeta, ao lhe passar a mensagem, eu lhe passo, como dizem os americanos, a master prophecy, a profecia mestre, aquilo que vai ser a força da sua vida, porque há muita gente me ouvindo, me assistindo, que está passando realmente uma vida de deserto, não é verdade? Você está num deserto, é como viver em areia carquelada, não há hipótese em nenhum momento de você, por você mesmo, conseguir sair desse deserto. A vida está seca. Você diz, apóstolo, o senhor não imagina como é a minha vida. Eu estou absolutamente numa sequidão de estio. Mas eu tenho convicção em meu coração de que Deus pensou em você quando Ele lhe colocou ao lado dessa estação de rádio, ou numa televisão, ou num satélite, para me ouvir. Porque eu quero lhe falar exatamente de como é que se sai de uma vida de deserto para uma vida de abundância, uma vida de frutos. Como é que começa isto? Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja dos Coríntios, ele diz assim na primeira epístola, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. E ele disse, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Falamos em sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então veja, por favor,
que Paulo disse, a sabedoria de Deus é para os experimentados. Esta palavra experimentado significa maduros, tem maturidade espiritual. E a diferença entre uma pessoa madura, uma pessoa experimentada e uma pessoa carnal, criança espiritual, está dependendo exatamente do tipo de alimentação espiritual que você tem. Porque o nosso corpo físico se alimenta pela boca, comendo pão, comendo comida. O espírito se alimenta pelo ouvido. As minhas ovelhas ouvem, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós nos alimentamos como ovelhas de pastos verdejantes espirituais que entram pelo ouvido quando elas saem da Bíblia Sagrada. Então, a diferença é o que tipo de alimento você tem recebido. Porque a Bíblia diz, leite vos dei de beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque sois carnais. Então, olhe só um fato tão interessante. A pessoa que se alimenta de alimento leite, ela fica como um carnal. As suas reações são carnais, as suas atitudes são carnais, ela pensa com os seus próprios pensamentos, ela tem uma ótica, ela tem uma forma pessoal de enxergar as coisas que não tem nada a ver com Deus, nem com a Bíblia Sagrada. Este é o carnal, se alimenta de leite. Pastor, e o que é o leite na vida espiritual? Paulo identificou o leite como madeira, palha e feno. Sabe, é alguma coisa muito rala, muito insignificante, alguma coisa que não pode alimentar a pessoa o resto da vida, porque a pessoa entra numa igreja, ou começa a ouvir um pregador, e ela ouve falar que Jesus é o Senhor, que Jesus livra do inferno, que o diabo, isto e aquilo. Então a pessoa aprende aquele beabá, o A, E, O, U, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então isso se chama o quê? O leite. Mas eu não posso ficar com uma pessoa 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos na obra de Deus, vivendo exatamente a mesma coisa. E note uma coisa, é que hoje em dia 95% dos altares alimentam o povo de Deus com leite. Sempre a mesma história. A pessoa já sabe, é abobrinha, como diz o carioca, né? Aquelas mensagens espadas, chatas, longas, mas sempre falando diabo, inferno, acusando, falando de pecado. E a pessoa vive num estado de carnalidade, num estado de criancice espiritual. Então Paulo escreve nesta mesma epístola, no capítulo 13, assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então o carnal, a criança em Cristo, é o oposto do experimentado, do maduro. É muito triste uma pessoa ter muito tempo de obra de Deus, ou pouco tempo, não importa, mas se manter como um carnal, como criança em Cristo. Por quê? Porque ela se alimenta de leite. Agora, Paulo está dizendo, a palavra predestinada de sabedoria é para os experimentados, para os maduros, aqueles que se alimentam de alimento sólido. Pastor, e o que é um alimento sólido? Bom, é um alimento que nutre muito mais substancialmente do que o leite. Leite até 1 ano de idade, legal. Mas se você continuar dando leite a uma criança com 5, 6, 10 anos, você sabe, essa criança vai ficar raquítica, porque ela precisa de alimento sólido. O médico diz, olha, a partir de não sei quantos meses, tem que dar papinha, tem que esmagar a fruta, dar biscoito e tal, sei que, até que entra na comida sólida, no feijão, na carninha, moída, enfim. Este é o processo igual para a vida espiritual. Mal de nós e mal de mim, se eu fosse um pregador de leite, de alimento leite, deixaria as pessoas na igreja carnais, crianças. Eu sou um pregador da sabedoria predestinada, que é para a nossa glória, que é para os experimentados. Então, talvez você esteja entendendo que grande parte do teu deserto é porque você não tem recebido um alimento devido,
a solidez devida para você se tornar maduro, experimentado. E o maduro experimentado, ele tem um tipo de postura de vida que a criança não tem. Pastor, me diga, por exemplo, um assunto que é alimento sólido. Por exemplo, a sua predestinação. Você sabe que saber da predestinação é muito lamentável quando eu ouço alguém dizer ou falar contra a obra de Deus, a graça do Senhor, e invocando um conhecimento que não tem na realidade, porque é falta de sabedoria, ir contra a Bíblia Sagrada, tentando contestar o que Deus diz. Então, o que é a predestinação? Primeiro, é alimento sólido. Segundo, ele é tão substancial, ele é tão necessário você se alimentar das verdades da graça, porque são elas que nutrem e fazem da vida, a vida espiritual, esta coluna vertebral, esta espinha dorsal que te sustenta. Porque quando você conhece a sua predestinação, você nunca mais na vida vai imaginar que Deus é um deusinho, que Deus é um Deus raquítico, que Jesus é igual aos outros profetas desta terra, que falar de Jesus ou falar de um outro Deus é a mesma coisa, que segundo a tua ótica, você acha que Deus em algumas coisas está errado. Você sabe essas bobagens que se dizem? Isso é falta de maturidade. Então, Paulo deixa, nesta questão da predestinação, ele diz assim, no capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então, por que esta guerra das pessoas contra as verdades de Deus? Onde está a questão, a chave? Eu vou lhe explicar por que as pessoas têm muita dificuldade de acreditar na predestinação, por exemplo, que é um dos alimentos sólidos, e preferem alimentar as ovelhas com pastos velhos, pastos secos, que não alimentam nada. É porque quando você conhece a predestinação, você entende quem é Deus e quem é o soberano Senhor. Deus é soberano. Ele é da palavra grega, ele é o despotés. Ele tem autoridade de fazer como quer, com quem quer, na hora que quer e da forma que ele quer. Por exemplo, nas questões da salvação, ele diz, não depende de quem quer, nem depende de quem corre. Disse Paulo aos Romanos 9. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Então a predestinação, que, vou lhe dizer uma coisa, os homens lutam contra isto por quê? Porque na realidade todo o ser humano quer ser o seu próprio Deus. As pessoas dizem, não pode ser assim. Não pode ser assim o quê? Você vai lutar contra o que Deus diz? Deus disse que ele é o oleiro, ele tem direito sobre a massa. Ele diz que de uns ele faz para honra e outros ele faz para desonra. Ele não é o Deus, ele não tem autoridade, ele não abençoa quem quer, usa de misericórdia para quem ele quer. Ele é Deus, por favor, tire da sua mente, do seu coraçãozinho, essa ideia de pensar que Deus é mesmo Jesus Cristo, é a mesma coisa que Buda, é a mesma coisa que Confúcio, é a mesma coisa que Shirvá, é a mesma coisa que Maomé, porque não é. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele é, uma das palavras que eu mais gosto da Bíblia Sagrada, ele é soberano. Esta soberania de Deus lhe dá a capacidade, não é que Deus sabia, como os velhos da fé dizem, não, Deus sabia que o irmão João, a irmã Cisporina e o irmão Godofredo um dia iriam na igreja. Não, Cisporina, João e Godofredo só vêm à igreja porque em amor foram predestinados, são ovelhas de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quem ele predestinou, chamou. Quem predestina é Deus. Olha a palavra, predestinação. Ou seja, antes de chegar aqui, a esta terra, já vínhamos predestinados. Ou seja, o Senhor quando me chamou, ele não chamou de dizer assim, uau, anjos, venham aqui.
Olha que interessante ali o Miguel Ângelo, naquele leito daquele hospital. Olha, ele era católico romano e agora resolveu abandonar os seus anjinhos, seus santinhos, as suas imagenzinhas para seguir-me e tal. Olha, como foi ele que decidiu. Eu nunca imaginei na minha vida que eles... Não existe isso aqui. Diz que ele predestina, ele não é que ele sabia, é que ele determinou. Ponha isto como base do alimento sólido. Nós vamos trabalhar isto aqui durante semanas. Base do alimento sólido é saber, primeiro, que Deus é soberano, que Deus é que determina, que Deus é quem chama. E olha, ele diz, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então, esta obra soberana, predestinou, chamou, justificou, glorificou, só Ele pode fazer. E é isto que é o alimento sólido, é isto que dá substância, é isto que me faz reagir quando vem as adversidades ou os pensamentos de que o inferno, que o diabo... Não, senhora, a Bíblia diz que Ele me predestinou, chamou, justificou e glorificou, uma obra completa. Se você pensar de trás para frente, diz que glorificou, justificou, chamou e predestinou. Ninguém chega à obra de Deus. Ninguém. Se Deus não o predestinou. Pastor, mas não vão às vezes lobos para a obra de Deus? Está cheio. Mas estes lobos não se contêm na obra de Deus. O lobo não é para ficar na obra de Deus. O escravo, sabe, o filho fica na casa, disse Jesus. O escravo não, o escravo vai embora. Escravo de quê, apóstolo? Escravo do pecado, escravo da ruína, escravo da falência, escravo da mentira, da depressão, das enfermidades, sabe, daquilo que nós chamamos à luz da Bíblia de maldição. É por isso que tantas vezes a pessoa chega assim, a minha vida está um deserto, eu não sei o que eu hei de fazer, tenho vontade de acabar com a minha vida. Eu estava vendo com a minha esposa uma matéria no YouTube, um homem, acho que foi em São Paulo, que estava esperando o metrô, e na hora que ele ia se atirar na frente do metrô para se suicidar, o guarda o agarrou e trouxe de volta. O que leva uma pessoa ao suicídio? Porque o suicida, você sabe, é contra Deus. O filho de Deus não se suicida. Não pode se suicidar quem é filho de Deus. Então, se uma pessoa se suicida, não é que o suicídio um dia ele acorda e diz, hoje eu vou me suicidar. Não existe. O suicídio já aconteceu há muito tempo. A morte já aconteceu há muito tempo. Ele só está esperando a hora do desenlace. Isso é contra Deus. Deus veio para trazer vida. Deus não veio para trazer morte. Então, quando você compreende quem é Deus o soberano e sabe que Ele te predestinou, você tem uma classe de segurança que você não teria se você não conhecesse este alimento sólido, um deles, você não conhecesse a sua predestinação. Predestinação é um ato do amor de Deus, é um ato da soberania de Deus, é uma decisão. Por que eu vim como ovelha e sou ovelha? E todos aqueles que ouvem e creem em Jesus, eles nasceram ovelhas, foram gerados como ovelhas. Ninguém chega aqui como lobo e se transforma em ovelha. A pessoa ou é ovelha ou é o lobo. O lobo nunca será ovelha, a ovelha nunca será lobo. Você está entendendo? Deus não se equivocou. Ele não pega um lobo, como dizem os pregadores, leva a um médico cirurgião plástico, faz uma cirurgia plástica, muda o pelo do lobo em pelo de ovelha, muda o timbre vocal, não é? A voz, não é mais, agora é média. Deus não faz isso. Deus não perde tempo com os filhos do diabo. Deus sabe quem são as ovelhas, eles as têm contadas. São os 144 mil, são os 100, é a minha igreja, é o trigo, são os da salvação. Deus, você pensa que Deus fica batendo na porta do coração das pessoas, por favor, olha aí, dá uma chance, pô, se você me der uma chance, eu vou te dar um carro novo, vou te dar um Audi 6, para você correr na Barra da Tijuca, um Camaro amarelo com listas pretas, eu vou fazer uma troca, você me aceita, e eu te dou um carro novo. Você sabe que Deus não é para ser aceito, é recebido ou confessado.
Essas são coisas, aceitar Jesus, não estão na Bíblia. E as pessoas se mantêm como crianças. E em vez de acreditarem na proposta de Deus, acreditam na proposta dos homens, que não se, sabe, a Bíblia diz, se reduzem a nada. Então hoje, eu espero mesmo em Deus que você comece este mês de maio com uma atitude de fé. Não quero ser criança espiritual. Quero maturidade, quero reagir, quero viver por cabeça, quero viver segundo os preceitos de Deus. Duas atitudes você precisa tomar. Enquanto o meu diretor vai com a câmera para trás do piano aqui no estúdio, primeira atitude. Você precisa de receber a Jesus como seu Senhor. Eu venho insistindo isso há quase um mês. Pastor, o que eu faço? A Bíblia diz que se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Senhor, você será salvo. Então, quer fazer esta decisão para Jesus? Foi por isso que Ele lhe colocou, que você é uma ovelha, senão você já teria pulado dessa rádio, desse canal há muito tempo. Então, curve a sua cabeça e diga assim, Senhor Jesus Cristo, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu te amo de todo o meu coração. Tu enviaste o teu Espírito ao meu Espírito para que eu possa hoje, como um filho de Deus, te confessar como Senhor e Salvador. Então eu te confesso, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Recebo toda a obra da cruz do Calvário e a minha salvação pela graça. Sou salvo, porque a tua palavra diz que sou salvo. Amém. Então a primeira atitude está tomada. Você é um salvo. Pastor, mas é assim tão simples? Eu pensei que tinha que dar 10 chicotadas, tinha que ficar 2 semanas sem comer, de joelhos em cima do milho. Não, são os homens que fazem isso. Manipulam as pessoas, deixam as pessoas crianças. E agora eu quero orar por você, porque como nós pregamos a palavra, diz que quando a palavra se mistura com a fé, resulta em quê? Diga, milagre. Vou pedir ao meu bispo Zé Carlos que coloque aqui. Palavra mais fé igual a milagre. Bispo, coloca aqui no telão. E nós vamos orar agora. O diretor vai colocar a minha mão na sua tela e você venha colocar em cima da minha, porque você está recebendo instruções do profeta. Você vai ser curado agora. Pai amado e bendito, eu estou muito feliz nesta quinta-feira, porque eu tenho a certeza absoluta que assim como sempre ouviste as minhas orações, tu estás ouvindo agora, não só aquilo que o meu coração intercede, mas do outro lado, da rádio, onde há pessoas tocando no seu rádio, na televisão, no satélite, pessoas da televisão colocando a sua mão sobre a minha, porque estão acreditando, Deus, que quando se entra em concordância, o milagre acontece. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro um grande milagre sobre a tua vida. Seque pela raiz toda a doença, toda a enfermidade, o câncer, o tumor, o vírus do HIV, os problemas cardíacos, problemas de sangue, dos olhos, do cérebro, dos músculos, dos ossos, de todos os órgãos do teu corpo se façam agora novos em nome de Jesus Cristo. Oro também pelas tuas finanças, para que Deus abra uma porta que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus eu oro com fé. E todo o povo de Deus que concorda com esta oração, diga amém, amém e amém. E eu digo, graças a Deus. Estou muito feliz. Você sabe, começamos ontem o mês da família. Todos os anos, o apóstolo Miguel Ângelo tem um mês dedicado à família. Durante todo o mês de maio eu vou pregar sobre família, sobre marido, sobre esposa, família tradicional cristã, como é que o homem deve proceder, a mulher, os filhos. Porque as pessoas chegam à igreja, elas não sabem o que é o padrão cristão da família. Precisa que a igreja ensine para que as pessoas dentro da sua casa, no seu dia a dia, vivam segundo a Bíblia Sagrada. Então, neste próximo domingo, 9 da manhã e 6 da tarde, nós vamos realizar a ceia do Senhor. E vamos realizar a segunda, eu vou ministrar a segunda mensagem sobre família. Se você quer ter uma família vencedora, você precisa estar domingo conosco na igreja. Meu telefone é 30 17 90 90.
de qualquer lugar do mundo, ligue agora para mim. Todos que ligarem vão ganhar um livro do apóstolo, gratuito. 30 17 90 90. Ligue agora. Mas está de madrugada. Não tem problema. Deixe o seu nome, o seu telefone na gravadora, que uma das pastoras vai ligar para você. E o endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da 28DP, Rua Paralela Cândido Vinícius. Eu quero muito que você venha gerar um grande benefício para o resto da sua vida, recebendo a palavra no seu coração. Construa o seu futuro a partir dos ensinamentos da Bíblia Sagrada e você será muito feliz. 30 17 90 90, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da 28DP. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha esposa amada, Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz, de todo o governo da igreja, graça e paz. Você me assiste pela televisão, minha filha Cristiane, minha pastora amada, fica agora com você. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.